E a Rhaenyra dando aula de como pôr aquele povo no lugar. E ainda de quebra deixando o Robert Baratheon no chinelo, mostrando como é que caça um javali. Cena imperdível. E dando continuidade aos vídeos de A Casa do Dragão aqui no canal, vamos comentar de tudo que rolou no terceiro episódio liberado neste último domingo. Simbora! Fala pessoal, como vocês estão? Eu sou o Júnior Crovador, esse é o meu canal onde eu falo de séries, filmes e livros. Se é novo por aqui, aproveita e já se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação dos conteúdos que saírem daqui pra frente. E se gostar do vídeo, já deixa aquele like, compartilha com os amigos, conhecidos que também gostam de Game of Thrones, A Casa do Dragão, séries de fantasia no geral. Aqui no canal tem muito conteúdo, dá uma conferida aí, beleza? E o último aviso, o vídeo vai conter spoilers, então se você ainda não assistiu, siga por conta e risco. Gente, o que eu posso dizer desse episódio? Bom, ele foi um episódio bem contrastante, vamos colocar desse modo. A gente viu tanto um evento assim mais calmo, como o aniversário do príncipe, a galera se reunindo para comemorar, e ao mesmo tempo a gente tem ali o cenário da guerra. E dentro desse aniversário também temos o contraste de duas imagens diferentes, um reino antigo com a promessa de um reino novo. E como um todo eu gostei dele, mas eu acho que o segundo foi melhor, porque esse aqui teve alguns pontos que poderiam ter sido melhor abordados, explicados, mas eu vou comentar com calma cada ponto. Começando aí pela nossa principal, a Rhaenyra, a gente já de cara viu que teve um salto temporal do episódio anterior para esse. Então o Viserys casou com a Alicent, tiveram um filho e esse filho está completando 2 anos de idade. E aquela situação que a gente tinha presenciado dela ter ficado meio assim com essa união não mudou muito. Os sentimentos que a Rhaenyra sente sobre o pai estar com a amiga ainda são fortes, ela não aceitou muito bem. Até a gente vê alguns pequenos conflitos entre as duas, quando ela tá, por exemplo, lendo lá na árvore, não fazendo questão de estar presente na comemoração. E aí a Alicent vai chamá-la e ela manda o músico ficar, e a outra, incomodada, acaba utilizando esse poder de rainha que agora ela tem, o que irrita ainda mais a princesa. Mas ao mesmo tempo a gente vê que a Alicent tá tentando manter um convívio mais harmônico, só que a Rhaenyra não facilita tanto. Mas também dá pra entender ela. É um pouco irritante isso tudo. E achei muito legal a cena, o modo como eles estão construindo essa princesa que promete ser a futura rainha ali no aniversário, quando eles estão conversando sobre a guerra, aí aquelas senhoras fazem alguns comentários que irritam ela já dá uma chinelada, achei muito bom. A mulher se calou em 2 tempos. E também nesse aniversário a gente começaram os cortejos pra cima da nossa protagonista. E ela, de cara, se incomoda porque ela se sente vendida pelo pai. E isso se acumula juntamente com o sentimento de substituição por este irmão que chegou. Outro ponto, eles viram um Lannister na série e eles até comentam que ele tem um irmão gêmeo. Então foi interessante ver esse detalhe inserido, de ser algo comum na família deles. E essa questão de arranjar um casamento para ela foi a faísca para várias outras situações que estavam mal resolvidas entre pai e filha. E durante todo o episódio foi trabalhado em cima disso. Também gostei muito do momento dela com o Criston na floresta, essa relação dos dois sendo construída. Eles têm uma vibe familiar, até shippa os dois, mas a gente sabe que não vai poder ter nada além disso, ou melhor, até pode, né? Mais duvido que oficialmente. E nesses diálogos com o cavaleiro a gente vê muito das incertezas da princesa, os outros aceitarem como rainha e como ela enxerga sua vida controlada demais, cada passo. Parecem ser apenas obrigações disso, obrigações daquilo. E esse também foi um episódio como um todo sobre obrigações. Fazer o que o dever lhes impõe, mesmo que vá contra sua personalidade, seus princípios. E dá pra ver que a Rhaenyra não concorda com muita coisa. Ela traz isso de que se você tá no poder, você pode alterar algumas coisas, algumas leis e costumes estabelecidos, ainda mais se isso não o deixa confortável. E já vemos ela trazendo esses pensamentos, esses questionamentos desde o início. Por exemplo, quando ela conversa lá com a princesa Rhaenys, dessa questão de terem rainhas no reino, e ela vem prometendo ser alguém bastante revolucionária pelo modo como vemos sua personalidade e seu caráter sendo formado. E até na cena ali dela com o Criston vendo o cervo branco e ela pedindo pra poupá-lo, faz exatamente esse contraste com a cena do pai dela matando naquela cena patética o outro cervo, com todos os caras ao redor aplaudindo, tipo um ato sem mérito algum. E essa cena é bem simbólica, representando os costumes antigos, as obrigações e pensamentos arcaicos do reino, e em contrapartida vemos essa nova possibilidade de governo que soa mais justo, mais honroso.
E o Cervo Branco aparecer para ela soa como o sinal que eles esperavam, que ela própria esperava, porque todos estavam contando que era do irmão. Quando ela chegou com o javali, toda ensanguentada, até no cabelo tinha sangue, ali mostrou pros caras o que é uma caçada. Rhaenyra foi de Anne. Confesso que eu ri também um pouquinho daquela cena dela matando o javali, não pelo animal, isso deu muito dó dele, mas ficou um pouco cômica a parte que ela levou um susto e começou a dar golpe assim sem parar, meu Deus. Uma agilidade. O javali nem teve tempo de pensar em escapar. Até eu me assustei a hora que ele levantou assim a cabecinha, coitado. Bom, e aí da Rhaenyra, já vamos aproveitar e puxar o link pro Viserys. Cara, nem pode curtir o aniversário do filho, que a galera tava ali tudo em cima, que nem uns abutres enchendo o saco. Seja com assuntos de guerra ou propósito de casamento, tava assim dando até uma claustrofobia tudo aquilo, assim, aquele povo apinhado em cima. E até seu irmão sugere de casar a Rhaenyra com o próprio irmão, e tipo, pra eles é ok, de boas, mas os personagens que estavam assistindo sou um pouco esquisito, como comentei no vídeo anterior daquela cena com a menina Velaryon, bem aquele naipe, só que aqui ainda além da idade eles são irmãos. Mas a gente já via em game tanto a Cersei quanto o Jaime comentando que esse envolvimento de sangue era comum entre os Targaryens, e aqui vemos que nessa época era uma ideia bem aceita. Também gostei quando o Viserys colocou Lannister no seu lugar, quando ele levantou aquela possibilidade dele nomear o novo filho como o herdeiro do reino. Era um pensamento que estava rondando a corte e o reino no geral, deixando mais evidente que eles só se ajoelharam porque o rei pediu. E ele nem deixa se criar, esculacha o cara, adorei. Mas logo em seguida a gente já vê que ele teve um momento de hesitação quando ele enche a cara e vai lá conversar com a Alicent. E a gente percebe que ela não é uma figura ruim. Seu pai, que é bem Cobriane, ela volta e meia alega que a Rhaenyra vai ser uma rainha boa e aconselha o Viserys a intervir na guerra, ajudar, se mostrando bem coerente. E por hora não parece ambicionar o trono pro filho, como seu pai ambiciona. Mas a gente percebe que essa confissão do rei naquele momento de dúvida deve inflamar e pra frente a movimentação dela para pôr o filho no trono. Até porque parece que o Viserys não vai demorar muito para morrer. Eu acho que ele vai morrer logo. E aí ela deve ficar com isso em mente, de que ele se arrependeu e vai lutar com o intuito de respeitar a vontade do marido. Ou seja, tem que ter cuidado com o que fala. Nesse episódio deixou muito bem estabelecido muitas cenas que motivarão grandes atos lá pra frente. As sementinhas foram plantadas para a coisa culminar em grandes desavenças. Esses diálogos, por mais simples que às vezes pareçam, trazem grande importância para o futuro desse enredo. Então, apesar de simples, considero esse episódio bem importante, bem significativo para a trama. E sobre a conversa no final com a Rhaenyra, ele admite que hesitou uma única vez sobre ela governar, mas que promete nunca mais o fazer. E aí nesse diálogo foi muito legal ela jogar o contraponto dele querer que ela se case por interesse, por vantagens, para fortalecer a casa, a linhagem, sendo que ele poderia ter arranjado outro casamento, mas mesmo assim casou com a Alicent. E é verdade, né? Viserys não tinha nem o que dizer, emudeceu. Então foi muito interessante ver nesses dois o contraste dessas figuras, do passado, um estilo de governo, e aqui a promessa do futuro, que promete bastante. E o último ponto que quero abordar aqui no vídeo é sobre o Daemon. Só eu que achei essa guerra com o engorda caranguejo um tanto quanto estranha, ou parece que mal contada. Pelo menos visualmente a gente não compreende muito bem o que rolou ali, porque a cena inicial do episódio mostra eles invadindo com o dragão e tacando fogo em geral. Parecia que tudo estava resolvido. E lá pro final eles trazem que não, eles estão perdendo o conflito. Mas aquilo, eles têm um dragão, como assim? E nem parecia ter tanta gente lutando. Sei lá, pra mim não me convenceu toda essa dificuldade que eles tentaram nos vender. A força do inimigo nesse combate não parecia algo tão difícil. Só a caracterização daquele cara lá, medonho, né? Aí um comentário aqui, eles tentaram fazer uma piada com o cara pregado ali na madeira, com os caranguejos em cima. Aí ele fala, socorro, me salve, Daemon. Aí o dragão vem e pisa nele. Meu, foi pesado aquilo. Foi um nível de humor assim que eu fiquei... Mas essa batalha mostrou-se importante porque ela revelou mais dessa personalidade do Daemon. Ou melhor, reafirma o que já víamos. Ele adora chamar atenção. Parece que vive pra isso. E quando ele foi até a praia e pediu trégua e depois fez tudo aquilo, foi só pra provar que ele poderia resolver o conflito. Que ele não precisava do irmão, nem da ajuda de ninguém. Ficou perturbadão com a carta. E cada vez percebemos um maior descontrole emocional. Esse personagem, ele não rasga nada. Tipo...
cara entregou a carta, ele foi lá e agrediu, assim, por nada. E a questão da trégua, ele também jogou meio sujo, né? Pedir trégua e daí armar aquela emboscada. Bom, como um todo eu gostei desse episódio. Como eu disse antes, ele pareceu bem comum, como uma comemoração de aniversário, uma caçada, mas a gente percebe que os principais estão entrando em conflitos por causa de pequenos desentendimentos, pequenos ressentimentos, que vão trazendo interpretações aqui e ali e que levarão a algo muito maior, os colocando uns contra os outros. E quem pagará por toda essa treta de família será nada mais nada menos que o reino como um todo, né? Pouca coisa. Ah, mais uma observação. Eles fazem passagens de tempo aqui na série e nem sempre exploram os eventos. Por exemplo, o casamento do rei com a Alicent. Achei que teria, mas aí eles já deram esse salto temporal e ela já tinha um filho com 2 anos. Parece que fazem isso justamente para fechar em 10 episódios. Eles devem ter muito material, muita coisa para contar. Mas eu não me incomodaria particularmente de ter aí mais 1, 2 episódios abordando essas cenas, trazendo mais conteúdo. Enfim, questão minha, assim, mais. Bom, pessoal, mas e vocês? O que vocês acharam? Gostaram ou não? Preferem o episódio 2 também? Comentem. E se gostou do vídeo, já deixa aquele like para entender que vocês gostam desse tipo de conteúdo e sempre posso trazer mais. Compartilhe com os amigos e eu vou ficando nessa. Um grande abraço, se cuidem, até a próxima e tchau!